Galera, a gente sabe aí que a Dança dos Dragões mostrada em House of the Dragon vai ser uma guerra devastadora, que vai ceifar a vida de muitos dragões e personagens da série. Porém, pessoal, existem sim alguns dragões que sobrevivem, assim como já comentei aqui no canal, como também personagens que conhecemos. Afinal, né, não é possível que todos morressem, apesar de quase isso acontecer no final da história. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aí pelo menos 10 personagens que sobrevivem ao final da Dança dos Dragões e que devemos ver vivos aí no final de House of the Dragon. E é lógico, né, esse vídeo é um bolo gigante de spoiler. Eu vou falar basicamente tudo o que acontece com cada um deles no final da guerra e como eles acabam vivendo e vindo morrer anos depois do fim do conflito, beleza? Já deixa seu like aí embaixo antes de começar o vídeo, confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão e bora pro vídeo. Tyrion Lannister. E bem, pessoal, vamos começar a lista com um personagem que não é tão querido assim pelo público. O Tyrion, como vocês lembram, é o Lorde da Casa Lannister e termina a primeira temporada com o Mestre da Moeda em House of the Dragon. Apesar de não serem tão ricos como os Velaryon, os Lannisters possuem sim muito, mas muito ouro e riquezas e por isso são essenciais aí na guerra. O Tyrion fica a maior parte do conflito ao lado do Rei Aegon II, e quando a Rhaenyra e o Daemon Targaryen tomam a capital e o Trono de Ferro, o Tyrion acaba sendo preso nas masmorras da Fortaleza Vermelha. Porém, ele é muito esperto e acaba escondendo as toneladas de ouro da coroa, deixando assim a rainha Rhaenyra Targaryen sem recursos. O Tyrion foi entregue aos torturadores para revelar onde estava todo esse ouro. Ele foi castrado, mutilado e ficou o pessoal com o rosto totalmente deformado. Mesmo assim, ele não entregou aonde ele havia escondido toda a riqueza. Quando Aegon II retomou o poder, o Tyrion foi até Essos buscar mercenários para se unir ao Exército dos Verdes, que já estava muito fraco, perto aí do exército que foi montado pelo Cregan Stark, que estava marchando até o sul nesse momento. Enquanto o Tyrion estava lá nessa viagem para Essos, o Rei Aegon II acabou caindo, e a viúva do irmão gêmeo do Tyrion, a Johanna Lannister, acabou entregando todo o ouro aí pro Rei Aegon III, que havia tomado em poder, em troca da liberdade e do perdão do Tyrion. Quando ele voltou para Porto Real, seus crimes foram então absolvidos, e o Tyrion se juntou ao lado do Rei Aegon III como mão do rei. O Tyrion, devido ao seu rosto horrível, deformado, passou a usar um capuz bem grande, o que deu seu apelido aí na corte da mão encapuzada. De forma resumida, galera, o Tyrion viveu aí por muitos e muitos anos além da Dança dos Dragões e serviu inacreditavelmente o Rei Aegon II como uma boa mão do rei. Ele acabou aí usando seu ouro e recuperando boa parte das dívidas da coroa, fazendo aí uma ótima manutenção de impostos durante o reinado do Rei Aegon III. Ele também, pessoal, fez grandes investimentos na recuperação da cidade que estava destruída devido à guerra e chegou aí a planejar a reconstrução do Fosso dos Dragões que havia desabado. Por fim, pessoal, depois de muitos anos, ele morreu aí no ano de 133 depois da conquista, devido à grande febre do inverno, que foi uma pandemia que ceifou a vida de muitos personagens esse ano. E uma das principais coisas que vai ceifar a vida de muitos personagens em House of the Dragon, como vocês sabem, é a falta da sua inscrição aqui no canal. Galera, em média 9 entre cada 10 de vocês que assistem os vídeos aqui do Voo Dragão não se inscrevem no canal. Talvez vocês não saibam, mas cada vídeo aqui exige uma pancada de gente para fazer. É editor, thumb make, roteirista, narrador, tem a edição de áudio, enfim, é um trabalho que tem muita gente envolvida. E para manter tudo isso, você só precisa perder 3 segundos do seu dia e clicar no botão de inscrever aí embaixo, beleza? Agradeço desde já os 10% de vocês que têm essa consideração e já se inscreveram aqui no Voo Dragão. E bem, bora continuar o vídeo. Alicent Hightower. E bem, galera, por incrível que pareça, a Alicent é uma das personagens sobreviventes à Dança dos Dragões. Inicialmente, pessoal, quando eu li os livros, eu achava que ela era uma das culpadas pela história e merecia morrer como castigo, então eu detestava esse final da história. Porém, analisando bem, pra mim, hoje, ela tem literalmente o melhor desfecho entre todos os personagens da história. Acontece, galera, que quando o Cregan Stark toma o poder na Hora do Lobo, ele condena os homens que acarceraram a Alicent lá nas masmorras. Alicent, portanto, fica solta e livre pela Fortaleza Vermelha, com a condição de que os lados entre verdes e negros e o conflito que assombrou Westeros teria terminado. Porém, não é bem assim que ela agiu nos anos seguintes. A sua neta, a Jaehaera Targaryen, acaba se tornando noiva do Rei Aegon III, que é o filho da Rhaenyra, se você não lembra. A Alicent detesta
detesta essa ideia e sugere até que a Rhaenyra inclusive mate o rei Aegon III quando ele tá dormindo. Devido a essas birras da ex-rainha, o próprio Tyrion, que serve como mão do rei, acaba aprisionando a Alicent lá nos seus aposentos, aonde ela fica presa até os últimos dias da sua vida. Nos seus aposentos, pessoal, ela recebia comida e via apenas a Septã e os outros empregados, sem mesmo poder sair para comer ou passear. Apesar de não ser uma masmorra, acaba se tornando uma espécie de prisão para ela, aonde ela acaba perdendo a sua sanidade, ficando maluca e tendo aí pavor da cor verde. No final de 183, Alicent acaba falecendo, devido também aí à febre de inverno que assolou a vida de muitas pessoas nesse ano. Corlys Velaryon. O final aí do Corlys Velaryon em House of the Dragon, pessoal, é bem polêmico e divide bastante a opinião dos fãs. Afinal, ele acaba trocando de lado e se juntando ao rei Aegon II. Mas bem antes que você xingue ele, se você é Team Black, senta aí que eu vou explicar por que isso acontece. Ainda durante o curto reinado da rainha Rhaenyra, o Corlys acaba sendo preso nas masmorras de Porto Real a manos da própria rainha, visto que a Rhaenyra queria prender o Addam Velaryon, um bastardo legitimado aí pelo Serpente Marinha. O Corlys, pessoal, avisa o Addam que foge da capital montado em seu Smoke e que acaba deixando a Rhaenyra furiosa. Como eu já falei aqui no canal, pessoal, o Aegon II acaba tomando a capital mais tarde e ele tem em mãos ninguém menos que a Baela Targaryen, que é a neta do Corlys. O Aegon então exige o apoio do Serpente Marinha em troca da vida dela, e ele, pessoal, acaba cedendo. Porém, Corlys é muito esperto e acaba fazendo algumas exigências aos verdes, insistindo que todos aqueles que lutaram ao lado da Rhaenyra deveriam ser perdoados, e que o filho vivo da Rhaenyra, o Aegon III, e a Jaehaera Targaryen, a filha do Aegon, fossem declarados como herdeiro do Trono de Ferro. Então, galera, apesar de tudo, ele tem sim um papel bem importante defendendo os negros no final da história. Anos mais tarde, o Aegon II acaba partindo e finalmente o Aegon III, que é o filho da Rhaenyra, acaba assumindo o poder e o Corlys acaba se tornando um dos seus regentes. Nessa época, apesar de tudo que a casa Velaryon passou, ela ainda é a mais poderosa e rica dos 7 reinos. Então, aos 79 anos de idade, no ano de 132, Corlys Velaryon faleceu de velhice e o seu corpo, pessoal, foi colocado sob o Trono de Ferro, onde permaneceu por lá durante uma semana. Ele foi velado no próprio navio que imergiu nas águas de Pedra do Dragão, aonde o seu corpo se encontra até hoje. Rhaena e Baela Targaryen. As duas netas do Corlys também são personagens aí que conseguem sobreviver à Dança dos Dragões. A Rhaena, pessoal, foi enviada lá pro Ninho da Águia, bem no começo da guerra, junto com Joffrey Velaryon, que é o filho mais novo da Rhaenyra. Na época, a Rhaenyra queria proteger o príncipe e acreditava que o vale seria um local seguro para ela, e realmente era mesmo. Em grande parte do conflito, a Rhaena não teve problemas e ficou escondida por lá mesmo. Ela só retornou lá para Porto Real quando o rei Aegon II faleceu e o Aegon III foi instaurado como rei. Já a Bella, pessoal, passou por mais aventuras. Como ela tinha um Mundenser à disposição, ela ficava indo de Porto Real para Dragonstone, até que foi aprisionada pelo rei Aegon II quando ele tomou a ilha. A Bella chegou a duelar contra o dragão do Aegon usando a sua besta, porém ela foi presa novamente. O Aegon II chega a exigir ao Corlys que se renda aos verdes pela vida da sua neta, assim como eu falei anteriormente. No final da história, pessoal, a Baela se casa com Alan Velaryon, que é o herdeiro do Corlys, enquanto a Rhaena acaba se casando com Corey Corbey, que é um cavaleiro que ela conheceu lá no vale. Anos mais tarde, pessoal, a Baela e a Rhaena tiveram muitos filhos e ajudaram bastante o reinado do rei Aegon III nos anos seguintes. A data e a forma da sua morte são até hoje desconhecidas e não são mencionadas nos livros. Aegon e Viserys. Se você não lembra, o Aegon e Viserys são os filhos mais novos da Rhaenyra com Daemon, que apareceram lá no 8º episódio da primeira temporada da série. No momento em que eles são apresentados aí ao rei Viserys lá no quarto dele. E temos aí, pessoal, um pequeno foreshadowing, onde o Viserys diz que o nome do seu neto, que também se chama Viserys, é um ótimo nome para um rei, então adivinhe. Acontece, galera, que quando a Dança dos Dragões começa, a Rhaenyra manda o Joffrey lá pro Ninho da Águia, como eu disse, enquanto o Viserys e o Aegon são mandados lá para Essos. No entanto, a embarcação dos dois é capturada pela triarquia nessa travessia. O Aegon consegue fugir nas costas do seu dragão, o Stormcloud, enquanto o Viserys é capturado pela triarquia e é dado assim como morto. Anos depois, após o final da Dança dos Dragões, o rei Aegon II morre, e o Aegon III, que é da Rhaenyra, é declarado como rei legítimo de Westeros. Até que em pouco tempo depois, o Viserys, que é o irmão mais novo do Aegon, acaba aparecendo. É descoberto, pessoal, que ele sobreviveu ao ataque da triarquia e foi entregue a um tal de Bamburro Bezani, e depois foi
passado por uma tal de família Rogari, que é uma família bem poderosa e rica lá, que é tão rica quanto o Banco de Ferro lá de Bravos e mora lá em Essos. Quando descobriu que seu irmão estava vivo, o rei Aegon III pagou pelo seu resgate, que foi feito aí pelo próprio Alan Velaryon. O Viserys retornou à corte e serviu como mão do rei nos anos seguintes, até a morte do rei Aegon III no ano de 157 depois da conquista, mais de 25 anos depois do final da Dança dos Dragões. O Viserys, pessoal, então serviu como mão do rei Daemon I e Balon I. O reinado, pessoal, de ambos reis durou bem pouco. Então, no final da sua vida, assim como o Viserys lá de House of the Dragon disse, o Viserys acaba se tornando rei por 2 anos, quando vem a falecer logo em seguida, no ano de 172 depois da conquista. Tanto a história do Viserys II quanto do Aegon III, pessoal, são bem longas, e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a história deles. Então, deixem um comentário aí embaixo se vocês quiserem. Rhaenyra Targaryen. Você provavelmente não conhece muito bem seu nome, afinal essa personagem mal apareceu na primeira temporada da série. Se você não sabe, pessoal, a Rhaenyra nada mais é que a filha da Rhalyna com Aegon II, e também uma das personagens que sobrevive no final da Dança dos Dragões. Ela é irmã gêmea do príncipe Jaehaerys, que acabou sendo assassinado naquele evento chamado de Sangue e Queijo. Quando a Dança dos Dragões começou, pessoal, a Rhaenyra tinha apenas 6 anos de idade. Sendo assim, ela permaneceu a maior parte do seu tempo lá em Porto Real, sem ter muito destaque. Quando a Rhaenyra tomou a capital, a Rhaenyra fugiu da cidade com Sir William Sell, que era da guarda real, lá para Ponta Tempestade. Ela permaneceu por lá até quando seu pai, o Aegon II, tomou o Trono de Ferro. Quando o Aegon III ascendeu o poder, ficou decidido que ele se casaria com a Rhaenyra, por ser uma das últimas verdes sobreviventes. Isso, pessoal, representaria a união e a paz entre as duas facções da guerra. O casamento, no entanto, pessoal, durou bem pouco, visto que, misteriosamente, a Rhaenyra foi encontrada empalada nas pontas do Fosso Seco. Muitos dizem, pessoal, que ela se jogou da janela, enquanto outras pessoas falam que ela foi assassinada. A Rhaenyra, então, assim, encerrou a linhagem de todos os filhos da Alicent com Viserys Targaryen para sempre. Existem aí outros personagens sobreviventes da dança que não apareceram na história, mas que vão ser muito, mas muito importantes para a série. O primeiro deles, pessoal, vocês podem imaginar, é o Clegane Stark, que é o Lorde do Norte, que, como eu expliquei aqui no vídeo completo do canal, acaba resolvendo e arrumando toda a bagunça e o caos que o Westeros fica aí no final da Dança dos Dragões. Depois da guerra, pessoal, ele volta lá para Winterfell, porém cria uma amizade muito grande e próxima do rei Aegon III. A sua esposa, Alysanne Blackwood, que inclusive participa de muitos conflitos e batalhas da série, também sobrevive, e ambos têm muitos anos de vidas felizes aí pela frente. O Alan Velaryon, que é um dos bastardos legitimados do Corlys, também acaba sobrevivendo. Ele, pessoal, acaba se tornando herdeiro de Driva Marca, e assim como eu falei no vídeo, substitui Serpente Marinha como Senhor das Marés e se casa com a Baela Targaryen, continuando a linhagem da casa Velaryon que vemos até os dias de Game of Thrones. A Jaime Arryn, a Lady Protetora do Vale, que é citada no final da primeira temporada, é outra personagem que acaba sobrevivendo à dança. A Jaime passa a maior parte da guerra lá no vale e fica responsável por proteger Rhaena e o príncipe Joffrey. Ela acaba retomando aí para Porto Real no final da dança quando o Aegon III assume o poder. A Jaime se torna uma das regentes do rei Aegon III e depois retorna para o vale, aonde ela vive o resto da sua vida. Outro personagem, pessoal, que não apareceu na série, mas que é muito importante e sobrevive à Dança dos Dragões é o bobo da corte Cogumelo. Afinal, é ele quem narra boa parte dos acontecimentos da história em Fogo e Sangue. No começo da história, pessoal, nos livros, o Cogumelo era o bobo da corte. Desde a infância da Rhaenyra, fazia todos rirem, inclusive os filhos da Rhaenyra e os próprios filhos da Alicent. Durante a guerra, ele não tem muito destaque, afinal, ninguém ligava para um bobo da corte, não é mesmo? Quando o rei Aegon III assumiu o poder, ele voltou para o seu cargo e tentou fazer inúmeras vezes o rei rir, porém, isso nunca aconteceu. Ele pediu então para se mudar lá para Porto Branco, a casa do Thorin Manderly, onde ele viveu o restante da sua vida, conhece as Cidades Livres e entre outros locais de Westeros. Posteriormente, pessoal, ele foi interrogado pelo Septão Eustace, que registrou seu relato sobre a Dança dos Dragões, fazendo aí um dos livros de referência para Fogo e Sangue, que é o que serve de base para a história de House of the Dragon. Bem, galera, esses foram aí os principais personagens que sobrevivem à Dança dos Dragões que devemos ver no final de House of the Dragon. Antes de sair, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo do vídeo. Valeu, até a próxima e fui!